Você que está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse ela em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 24. Vamos ler juntos? Diz assim: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, versículo 26 eu estou, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só que cenário terrível. Os discípulos estão dentro de um barco, eles estão atravessando para o outro lado do lago, que a Bíblia chama de mar, mas nós sabemos que o Mar da Galileia é um lago gigantesco, que devido às suas dimensões é chamado de mar, mas na verdade é o Lago da Galileia. E interessante é que eles estão ali e o vento está soprando tão forte, as ondas são tão absurdas, são tão monstruosas, a ponto de fazer esses discípulos pensarem que eles não sobreviveriam àquela noite. O que acontece é que os discípulos, na sua maioria, eram pescadores. Eram homens que eram acostumados com tempestades. Eram homens acostumados com vento forte. Eram homens acostumados com o sacolejar do barco. Eram homens acostumados com esta dimensão da noite fria e do vento soprando e do mar agitado. Eles já haviam tido várias experiências que já haviam passado, no qual eles conseguiram lidar muito bem com as tempestades. Mas a tempestade daquela noite, ela era diferente de todas as outras tempestades que eles já haviam enfrentado. A tempestade daquela noite era diferente de tudo o que eles já haviam vivenciado. Agora o detalhe é que eles não estavam ali porque eles queriam. Eles não estavam ali porque eles não tinham outra coisa para fazer ou porque eles estavam fazendo um cruzeiro marítimo. Eles estavam ali porque, se você ler 2 versículos antes do 24, se você ler o versículo 22, você vai ver que eles estavam ali porque Jesus mandou. Jesus mandou eles entrarem no barco. É Jesus quem disse: entre no barco e passe para o outro lado. Interessante é que a expressão lá no versículo 22 é que Jesus ordena que os discípulos entrem no barco. Em uma outra tradução diz que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. Uma outra tradução diz que Jesus força os discípulos a entrarem no barco. Fato é que eles não queriam entrar naquele barco. Mas eles entraram porque eles preferiram obedecer à ordem do Senhor Jesus. Porque quem decide entrar de fato no Evangelho e viver de fato o Evangelho, ele passa a não ter mais o que nós chamamos de livre-arbítrio. Aquele que decide viver o Evangelho, ele passa agora a viver segundo as ordens, segundo os mandamentos, segundo o senhorio do próprio Senhor Jesus, que é em amor. E agora, está os discípulos, obedecendo uma ordem de Jesus, porém,
vivenciando um momento de desespero, jogando por terra toda a nossa crença de que quem obedece a Jesus não passa luta, jogando por terra todo o misticismo de que aquele que obedece, que entra no barco, que vai, que aceita o chamado, que cumpre o ID, que faz o que ele manda, não passa por dificuldade. Lançando por terra a ideologia de que vendaval e tempestade é só para aqueles desobedientes. É só para o Jonas que está fugindo do peixe. É só para aquele que está lá no porão escondendo-se de Deus. Então Jesus ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e eles entraram. Eles estavam obedecendo. É para você entender que o fato de você ter entrado no barco não vai te isentar das dificuldades, dos problemas, das lutas. É para você entender que você não está isento, você não tomou uma vacina para te tornar imune aos vendavais e às tempestades da vida. Eles entram no barco obedecendo Jesus e o vento sopra e as ondas levantam. Porque Jesus foi quem disse que no mundo tereis aflições. E se você está no mundo, você vive, você está exposto a todas as intempéries e adversidades e situações da vida. Então chega de achar que você tem exclusividade só porque você está debaixo de uma ordem de Jesus. Chega de achar que você é exclusivo porque você está obedecendo. Não. O vento sopra para quem obedece também. E o vento está soprando. Só que Jesus não está no barco. Porque uma coisa é o vento soprar e ele está no barco e os discípulos irem lá nele e dizer: mestre, não te importa que nós pereçamos? Acorda! Uma coisa é eles ir lá e saber que ele está lá na polpa do barco dormindo e chamá-lo. Outra coisa é a tempestade se levantar e eu procurá-lo dentro do barco e ele não está ali dentro. Mas que papel, hein, Jesus? Manda a gente entrar no barco, manda a gente vir, mas o Senhor mesmo não vem, o Senhor mesmo fica lá. Mas que papel, hein? Não é assim que você se sente de vez em quando? Mas não foi Deus que me chamou? Não foi Deus que me escolheu? Não foi Deus que ordenou? Cadê? Cadê o livramento? Cadê a provisão? Cadê o milagre? São questionamentos que todo mundo já fez e faz o tempo todo. E enquanto o barco estava no meio do mar, ele estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Interessante que eles estão indo e o vento é contrário. É como se o vento dizer: aqui você não passa, aqui você não vai. Uma coisa que eu aprendi na vida: já viu quando você está correndo, andando rápido, aí o vento bate contrário no seu rosto, mas você tem um objetivo, você tem um lugar onde você quer chegar, mas o vento está batendo ao contrário. O vento contrário significa uma coisa: significa que você está indo na direção certa. E eu digo a você hoje que todas as vezes que você decide entrar no barco para obedecer, decide entrar no barco para ir, o vento vai soprar contrário. Todas as vezes que alguém decide entrar no barco para obedecer uma ordem de Jesus, o vento sopra ao contrário.
Só que tem um detalhe. O barco já estava no meio do mar. Sabe o que é o meio do mar? É 50% do trajeto. Os discípulos agora eles tinham duas opções. Ou eles voltavam e chegavam lá na praia e diziam assim: "Oh, Jesus, não vai dar não, tá? Nós tentamos, nós demos o nosso melhor, mas nós não vamos conseguir não. O vento soprou forte demais, a tempestade levantou, então a gente não vai conseguir obedecer, cumprir." Minha gente, deixa eu só consertar uma coisa aqui. Os discípulos poderiam fazer isso, ou eles poderiam simplesmente encarar a tempestade e seguir em frente. Eles podiam voltar, eles podiam recuar diante da tempestade. Afinal de contas, eles teriam uma justificativa, Adriano, para poder apresentar para Jesus: ó, Jesus, o vento estava forte demais, nós não conseguimos, por isso voltamos. Seria uma justificativa. Ou eles poderiam seguir em frente, encarar a tempestade e chegar do outro lado. Ou morrer ali em alto mar. Só que o texto diz que o barco já estava no meio do mar. No meio. Eles já haviam chegado tão longe. Eles já haviam andado tanto. Ou velejado tanto. Eles já haviam percorrido tanto. Será que valia a pena voltar atrás? Essa é a pergunta que eu faço para você que está aqui me ouvindo e tem pensado em recuar. Essa é a pergunta que eu faço para você que está aqui me ouvindo e tem pensado em abandonar o barco. Você já caminhou tanto, você já chegou tão longe, você já tomou tantas pedradas na vida, você já sofreu tantas decepções e tantos traumas e tantas frustrações, você já passou por tantas coisas. Você acha que vale a pena voltar atrás porque agora o vento está soprando o contrário? Depois de tudo isso que você já passou na vida, depois de tantas dificuldades que você já enfrentou, você acha mesmo que vale a pena recuar e voltar atrás, minha gente? Chegar aí onde você já chegou não é para qualquer um, não. Chegar aonde você já chegou é apenas para aquele que tem certeza que existe alguém que sustenta, que existe alguém que mantém, que existe alguém que ainda que o vento esteja soprando, mas esse alguém garante que afogado você não morre. Quantas vezes você já pensou: eu quero desistir, eu quero abrir mão de tudo, eu quero parar? Quantas vezes você já pensou em parar no meio da caminhada? Afinal de contas, estou machucada demais, estou ferido demais. Afinal de contas, ninguém vê a minha dor, ninguém vê a minha solidão. Eu vou parar, eu vou desistir, tá? Para e desista. Pode parar e pode desistir. Mas antes, faça uma análise. Faça uma análise. Será que vale mesmo a pena você parar? Depois de tudo que você já passou? Detalhe, e onde você está hoje, você não é mais aquele mesmo que você era lá no começo. Porque tudo que você enfrentou no decorrer da vida forjou o seu caráter, fortaleceu os seus músculos, te deixou mais forte, te deixou mais preparado. Aí hoje, porque o vento está soprando e é uma tempestade diferente das outras que você já enfrentou, você acha mesmo que vale a pena? Charles, é o seguinte, mas a tempestade que eu estou enfrentando é diferente de todas as outras. Sim, mas aquele que cuidou de você nas outras tempestades, você acha mesmo que nessa ele não consegue se cuidar? Ele não consegue te guardar? Aquele que te protegeu, aquele que te livrou, aquele que
poupou a sua vida, aquele que te manteve de pé, aquele que te não deixou que o vento, que as ondas te matasse lá nas outras tempestades, agora, só porque essa é diferente das que você já viu, ele não consegue mais. O barco já estava no meio. O que eu tenho para te dizer é que o seu barco já está no meio. Você já chegou longe, você já chegou longe. As pessoas olham para você e pensam assim, como ela está de pé ainda? Como que ele ainda consegue ainda sorrir? Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem, o Charles nessa cadeira de rodas, como ele consegue ainda sorrir, viver? É porque em todas as tempestades, mesmo aquelas desconhecidas por mim, eu nunca, jamais fiquei sozinho. Aí o vento está soprando o contrário, o barco está lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, os discípulos estão arrancando o cabelo da cabeça, desesperados. E para um pescador ficar desesperado numa tempestade, significa que a tempestade é muito cabulosa. Para um pescador ficar desesperado, desistir da vida no meio da tempestade, quer dizer que o negócio estava fora do comum. Mas está lá. Os discípulos desesperados, achando que ia morrer. Eu imagino eles pegando o balde, tirando a água do barco, e o vento soprando, e eles tiram água, e quanto mais água eles tiram do barco, mais água entra no barco, e todos os esforços que eles fazem, parece que são inúteis. Porque se eles tiram um balde de água, cai uma tempestade de água dentro do barco. Quantas vezes você já se sentiu assim? Tudo que você faz parece ser inútil. Quantas vezes você já se sentiu assim? Parece que eu estou dando soco em ponta de faca. Eu só me firo, eu só me machuco, mas eu não consigo mudar essa situação. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante dessa tempestade da sua vida? Aí, o versículo 25 diz assim: mas na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles, caminhando, andando por cima das ondas. Mas na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima das ondas. Você se lembra que eu disse para você que os discípulos estavam desesperados? Você se lembra que eu disse para você que os discípulos estavam achando que de fato a vida deles tinha acabado ali? Eu imagino Pedro olhando para o Tiago e falando assim, olha, foi bom pescar com você esse tempo todo, mas acabou. Eu imagino um discípulo olhando para o outro e falando assim, olha, foi bom a gente andar junto, mas olha, não tem mais jeito. Dessa tempestade a gente não sai vivo. Imagine comigo, empreste a sua mente, minha gente. Pregue junto comigo, por favor. Me ajude aí. Comece a visualizar, feche os seus olhos, visualiza a escuridão da noite, os relâmpagos, os barulhos dos trovões e o vento soprando forte. E o barquinho, que não era um navio, era um barquinho, ia de um lado para o outro, quase tombava e enchia-se de água, e os discípulos desesperados ali dentro, achando que não tem mais saída. Aí, de repente, alguém olha no relógio, se é que alguém se lembrou de olhar no relógio, e percebeu que era a quarta vigília da noite. E o texto diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi caminhando para encontrar com eles, caminhando por cima das águas. Os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília da noite ia de 6 horas da noite até 9 horas da noite. A segunda vigília da noite
era de 9 horas da noite até meia-noite. A terceira vigília era de meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite era de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Esta era a quarta vigília da noite. Eu sempre pensei a minha vida toda que o horário mais escuro da noite, mais frio da noite, mais tenebroso da noite era meia-noite. Sempre pensei, principalmente na minha adolescência, na minha infância, eu achava que meia-noite era a hora assim, mais fria, né? Mais difícil, mais... Não. Mas tem alguém aqui na live que trabalha de madrugada, sai de madrugada de casa para ir para o trabalho? Por volta assim das 3h30, 4 horas da manhã. Tem alguém aqui que sai de casa por volta das 3, 4, 5 da manhã? Porque eu achava que meia-noite era o horário mais escuro e mais frio da noite. Mas você sabia que o horário mais frio e mais tenebroso da noite é exatamente de 3 às 5h30 da manhã? É o momento mais frio, é o momento mais escuro, é o momento que a noite é sem cor, não é nem negra e não é nem clara, é sem cor. É quando o vento sopra bem gelado e gela até a alma. É no momento assim que você sai de casa, quem trabalha esse horário, sai de casa agasalhado, bem agasalhado mesmo, e quem não é acostumado treme, bate até os dentes de frio. Aqui em casa, quando vai dando esse horário, e eu saio lá fora, e a janela está aberta, e entra aquele vento gelado, eu penso assim, meu Deus do céu, parece que tem até ar-condicionado na casa toda, de tão gelado, de tão frio que é. Eu olho lá para fora e está aquela noite feia, turva, escura. É a quarta vigília da noite. Detalhe, que Jesus não veio na primeira vigília, ele não veio na segunda, ele não veio na terceira, ele veio na quarta vigília da noite. No momento mais escuro da noite, no momento mais frio da noite, no momento que a noite se torna mais tenebrosa, no momento que a noite se torna mais medonha, no momento que a gente se sente mais sozinho e com frio da noite. É na quarta vigília que Jesus vem caminhando sobre as águas. Tem pessoas aqui nessas 327 pessoas que estão participando dessa live, que estão vivendo essa quarta vigília da noite, que estão vivendo esses momentos de frio. Tem pessoas aqui nessa quarta vigília da noite, vivendo o pior momento da sua vida. A dificuldade estava grande, mas parece que agora ela está na pior fase dela. Sabe quando a gente pensa assim, não, pior do que estava não fica, aí vai e fica. Sabe quando a gente pensa assim, não, pior do que tá não tem como ficar, aí você descobre que tem sim? Tem pessoas aqui vivendo esta quarta vigília da noite. O momento mais frio, o momento mais escuro, o momento mais tenebroso desta noite tempestuosa, de ventos gelados e de sopro do vento que faz aquele som que faz um medo que sai lá da alma, o medo. Eu já passei por essa quarta vigília da noite. Para eu estar aqui hoje, pregando o evangelho para você, não foi da noite para o dia. Eu passei pela quarta vigília da noite. Essa pessoa que está aqui diante de você, diante de quase 400 pessoas, nós podemos chegar a 550. Basta você tocar várias vezes aí na telinha do seu celular, muitas vezes mesmo, porque cada vez que você fizer isso, você está trazendo mais gente aqui para a live. Então a gente pode chegar a 500 pessoas. Essa pessoa que está aqui falando com você,
Quando minha mãe estava grávida de mim, eu estava na barriga da minha mãe, certo dia chegou um primo nosso, e viu a minha mãe grávida e falou assim: olha, esse menino vai ser um jogador de futebol. A minha mãe, com toda simplicidade, colocou a mão na barriga e disse assim: não, esse menino vai ser um pregador do Evangelho. Ele vai ser um pregador do Evangelho. Eu nasci uma criança aparentemente normal, não tinha nenhuma enfermidade aparente. E quando eu tinha meus 3 meses de idade, nós morávamos aqui em Minas Gerais, numa cidade chamada Barra do Cuieté. E eu tinha 3 meses de idade nessa época, e um dia, minha mãe me conta que eu chorava muito. Chorava assim, o tempo todo, não parava de chorar. Era como se eu sentisse dores, mas ninguém nunca tinha chegado a essa conclusão se de fato era isso. Ela só me diz que eu chorava muito e às vezes um choro desesperador. E nessa cidade um dia, minha mãe conta que estava armando para chover. O tempo estava ficando bem, para chuva. Escureceu, começou a ventar. E minha mãe então, ela viu que tinha roupas no varal. E ela decidiu então recolher as roupas que estavam no varal. Mas como eu chorava muito, ela foi comigo no colo. E eu chorando, ela me balançando e tirava a roupa. E ela me balançando com um braço e com o outro braço ela puxava as roupas do varal, tirando as roupas do varal. De repente, ela puxou uma peça de roupa que estava agarrada numa escora. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui em Minas Gerais, pega um pedaço de pau e coloca segurando o varal, para o varal não cair, né? Então coloca aquele pedaço de pau segurando o varal. Minha mãe puxou uma peça de roupa que estava agarrado naquele pau. E quando ela puxou aquela roupa, o pau se desprendeu e caiu na minha cabeça. Eu tinha 3 meses de idade. Minha mãe conta que quando aquele pau caiu na minha cabeça, eu imediatamente parei de chorar. E comecei a ficar gelado, comecei a ficar roxo, comecei a virar os olhos. E minha mãe desesperada balançava e nada deu voltar, soprava o meu rosto e nada deu voltar. Eu vou ter que recusar alguém que está pedindo para participar da live, porque agora eu estou no meio da mensagem, tá bom, minha irmã? Depois a gente conversa junto, tá bom? E minha mãe me balançava e me soprava e desesperada gritando, e começou a gritar: meu filho está morto, meu filho morreu, meu filho está morto, o meu filho morreu. O meu pai veio desesperado dentro de casa, viu que de fato eu estava roxo, estava gelado. Ele me pegou, me balançou, ligou a torneira na água gelada, colocou a minha cabeça debaixo para ver se eu voltava, e nada. Foi um desespero dentro de casa. Minha mãe me pegou dos braços do meu pai, me levou para dentro de casa, me colocou no chão da sala e ajoelhou e começou a chorar. Meu filho está morto, e a gritar desesperado. Meu pai também gritava desesperada. Quando lá na rua estava passando um irmão bem simples, bem humilde, não tinha carro do ano, não tinha roupas bonitas, não era rico financeiramente falando. Mas ele ouviu aquele desespero dentro da minha casa, ele ouviu aquele barulho e ele achou que estava acontecendo alguma coisa. Ele achou que eu poderia ser o meu pai que estava brigando com a minha mãe, e ele deduziu logo que era briga. E ele entrou logo para saber o que está acontecendo. E quando ele entrou, ele deparou com a cena. Eu, gelado, não respirava, com os olhos virados, roxo. E minha mãe olhou para ele e disse: irmão, meu filho morreu. Meu filho morreu. Minha mãe me conta que aquele homem me pegou nos braços. Ele me pegou nos braços.
e ele me levantou aos céus. E ele fez uma oração bem simples, mas uma oração carregada de sinceridade, de simplicidade, uma oração carregada de humildade. E a mãe diz que ele disse assim: Jesus, eu te peço, por amor a essa família, devolve a vida dessa criança, em nome do Senhor Jesus. E minha mãe me conta que quando ele disse amém, foi como se um vento tivesse soprado dentro de casa. E eu respirei fundo e comecei a chorar. E o meu corpo começou a aquecer novamente. Eu voltei à vida, porque um homem simples, um homem cheio do Espírito Santo, que não era corrompido pelo sistema, que não queria apresentar-se diante de Deus com palavras bonitas, simplesmente queria que a vida voltasse a habitar aquela casa. E eu voltei a viver para a glória de Deus. Eu continuei a viver, continuei a crescer, uma criança aparentemente normal. Eu andava, caminhava, era bem bonito, dá para você perceber que eu era, que continua até hoje. Brincadeiras à parte. Mas quando eu completei os meus 7 anos de idade, meus pais perceberam que uma das minhas pernas era mais fina que a outra. Perceberam também que eu andava mancando e decidiram então me levar ao médico. E quando me levaram ao médico, fizeram alguns exames, algumas radiografias, e o médico chamou meus pais e disse assim: olha, o filho de vocês tem uma displasia óssea, uma doença que enfraquece os ossos dele, a ponto dele quebrar os ossos com muita facilidade. Algumas pessoas chamam essa enfermidade de ossos de vidro. O nome dela é osteoide deformante ou doença de Paget. Tem vários nomes que remetem à mesma doença. E o médico disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse menino nunca, jamais, vai poder quebrar nenhum osso do corpo dele. Principalmente os ossos da perna. Porque no dia que ele quebrar algum osso do corpo, ele para de andar. O médico disse assim: olha, tome todo o cuidado do mundo para que ele não quebre, para que ele não machuque. Todo o cuidado do mundo. Meus pais voltaram comigo para casa, cuidando de mim como se eu fosse um bonequinho de porcelana. Já não deixavam eu andar muito mais, com medo de eu cair, machucar. Cuidavam para que eu não escorregasse. Mas um dia, eu estava brincando na porta da minha casa. Eu tinha 7 anos de idade. Isso foi 1 semana e meia, 2 semanas depois que eu havia recebido aquele diagnóstico do médico. Eu estava brincando na porta da minha casa. Estava brincando de cavalinho, tinha um cabo de vassoura entre minhas pernas e eu brincava de cavalinho, quando de repente eu escorreguei no lodo e caí e quebrei a perna. O cabo da vassoura bateu na minha perna e eu quebrei a perna. Eu quebrei o fêmur, esse osso da coxa. Na verdade foi da perna esquerda. Quebrei o osso da coxa da perna esquerda, o fêmur. Me levaram pro médico, eu gritando de dor, gritando, foi uma dor, gente. Sabe, eu ainda hoje não encontro palavras aqui para poder expressar para vocês a dor que eu senti naquele dia. Foi uma dor muito grande. Eu não sei se alguém já viu, mas quando alguém quebra esse osso, engessa do peito para baixo completamente e a outra perna engessa até a metade e coloca como se fosse uma
um pedaço de pau assim entre as pernas, mantendo as pernas abertas. Eu não tenho nada aqui para poder mostrar agora como seria, mas a gente fica engessado com a perna aberta, um pedaço de pau abrindo a perna da gente. Sabe quanto tempo eu fiquei engessado? 3 meses. Imagina uma criança com toda a energia. Você tem filho? Você tem filho? Você tem criança em casa que tem energia? Imagina uma criança com toda a energia, toda engessada. Nessa época eu morava aqui em Governador Valadares, já morava aqui na minha cidade, que eu moro hoje. Eu morava numa casinha de telha de ternite. A minha família, gente, sempre foi uma família humilde, sabe? Nós nunca tivemos, assim, posses. Não, meu pai é pedreiro, minha mãe é professora. Eu recebo benefício do INSS. Não é aposentadoria, não. É o LOAS, né? Que é um benefício. E a minha esposa é dona de casa, me ajuda aqui muito em casa. E ela também trabalha com as redes sociais também. Mas nenhum de nós recebemos dinheiro para dizer assim, vive uma vida de rico. Quem dera. Mas o que acontece? Eu morava numa casinha naquela época, uma casa de telha de ternite. Uma casa bem baixinha, de telha de ternite, e era muito quente aquela casa. Gente, pensa numa casa quente. A casa era muito quente. Eu me lembro que eu acordava de madrugada. Detalhe, eu estava todo engessado, do peito para baixo. Não conseguia virar na cama. Então eu dormia um tempo assim de barriga para cima. Aí quando minhas costas começavam a doer, eu pedia, eu gritava, minha mãe ou meu pai vinha. Mas era meu pai, né? Ele vinha e me virava na cama pro outro lado. Aí eu ficava de barriga para baixo, igual um robozinho, todo engessado. E ficava até minha barriga doer. E quando doía, eu pedia para ele me virar, e ele me virava de novo. E assim foi 3 meses. E como essa casa era muito quente, eu comecei a sentir que dentro do gesso estava parecendo que estava suando a minha pele. Eu coçava muito e não tinha como eu coçar lá dentro, né? E eu ficava desesperado porque não tinha como coçar dentro daquele gesso. Aí a minha mãe, ela teve uma ideia. Ela cortou uma varinha de uma árvore e me deu essa varinha para que toda vez que coçasse, eu enfiasse a varinha da árvore pelo um pedacinho que tinha e coçasse a minha perna lá dentro daquele gesso. Só que a minha carne estava tão esquentada, eu não sei qual é o motivo, gente. Mas quando eu tirava aquela varinha ali de dentro, saía pedaço de carne. Carne apodrecendo. Eu tenho até hoje, na minha perna direita, nessa parte aqui da minha perna direita, eu tenho até hoje cicatrizes de pedaço de carne que saía quando eu coçava e tirava. Até hoje eu tenho cicatrizes. Como a casa era muito quente, minha mãe me colocava deitado na porta de casa. E eu ficava ali na calçada, deitado no chão. Ela colocava um colchãozinho no chão. E eu deitado no chão, uma criança com 7 anos, minha gente. Ficava deitado no chão vendo as crianças brincarem. Detalhe, eu amava futebol. Meu sonho era ser jogador. Eu amava estar no meio das crianças brincando. E agora, eu estava impossibilitado de poder brincar normalmente como as outras crianças. Eu me lembro às vezes, irmão Eli Celso, eu me lembro, eu perdi a conta de quantas vezes eu orei perguntando para Deus assim, Senhor, isso eu tinha 7 anos. Eu falava assim, Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que todo mundo pode ser normal e eu não? Por que todo mundo pode brincar e eu não? Por que eu tenho que sofrer mais que todo mundo? Se essa oração fosse feita hoje, eu perguntaria, Senhor, por que essa 4ª vigília da noite? Por que esse vento soprando tão frio? Por que essas ondas tão altas?
3 meses depois, foi o dia de tirar aquele gesso. Enquanto o médico tirava o gesso, ele passava aquela serrinha para tirar o gesso, ele falava assim: menino, não quebra mais, porque se você quebrar, você vai parar de andar. Se você quebrar algum osso do seu corpo, da sua perna de novo, você vai parar de andar. Ele tirou o gesso, eu voltei para casa. Passaram-se alguns dias que eu tinha tirado o gesso, eu estava ainda voltando a ter os movimentos da perna, andando bem devagarzinho, né? Porque você sabe que depois de 3 meses sem caminhar, você fica sem os jogos das pernas, né? Então eu andando bem devagarzinho, mas eu me esforçava muito, porque eu gostava muito de brincar com alguns amigos. Eu tinha um amigo em especial que eu gostava muito de estar com ele, então eu fazia todo o esforço do mundo para estar junto com o Felipe, meu amigo, que até hoje, aonde eu estiver, pode ter uma multidão do meu lado, mas se o Felipe passar, ele não passa sem parar e ir lá onde eu estiver me cumprimentar. Se é uma pessoa que eu amo, um amigo que eu carrego no meu coração, é ele, que passou comigo no meio de tantas essas dificuldades que eu vivi. Mas ele nunca deixou de ser meu amigo, ele nunca me abandonou, nunca saiu do meu lado. E eu então me esforçava para poder ir brincar com ele. E um dia, me esforçando, poucos dias depois que eu havia tirado esse gesso, eu me esforçando para ir brincar com o Felipe, quando de repente eu escorreguei e caí. E quebrei a perna. Quebrei dessa vez o fêmur da perna direita. E quando eu cheguei ao médico e disseram: olha, você quebrou de novo a perna, o desespero tomou conta de mim e da minha família. Porque eu sabia tudo que eu havia passado e que eu iria passar tudo de novo. Fiquei mais 3 meses engessado, 3 meses sofrendo. E para encurtar a história, porque o tempo não me permite contar todos os detalhes, eu já quebrei as minhas pernas, os meus braços, mais de 22 vezes. Os meus ossos foram enfraquecendo tanto, a ponto de um susto ser o suficiente para eu quebrar. A roupa que eu estou usando não dá para você ver, ficou sinistro mesmo. A pessoa está aqui dizendo que ficou sinistro. Sim, irmão. Não dá para você ver, mas o meu braço de cá encolheu, porque eu já quebrei várias vezes em vários lugares aqui. Aqui também já quebrei em vários lugares. O braço de cá também já quebrei muito. A minha perna, vocês podem ver aí, ela, de tanto quebrar aqui, ela entortou. Não tenho vergonha de mostrar, já tive. Mas hoje eu não tenho vergonha, sabe? Sabe por quê? Porque para mim, isso é uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Porque tem muita gente me vendo nesse momento que não é sinistro, como o irmão aqui falou, que não é sinistro, mas que não consegue sorrir como eu sorrio, que não consegue ter a mesma paz que eu tenho. Então por isso eu não tenho vergonha de mostrar. Eu quebrei aqui, quebrei minhas pernas, meus braços. E o que acontece? Eu me lembro que meus ossos ficaram tão frágeis que um simples susto me fazia quebrar. Eu me lembro que um dia uma tia minha, que gosta muito de mim, veio brincar comigo. Eu estava sentado no sofá, ela estava deitada num colchão no chão, e ela fez cócegas no meu pé. Ela estava deitada, ela fez cócegas no meu pé, e eu, sorrindo, levantei a perna rápido, como que se tivesse sentido cócegas. E quando eu fiz isso, eu ouvi um estalo na minha perna. Tac! E eu comecei a gritar e ficar desesperado, e a dor era insuportável. Me levaram ao médico. Eu tinha quebrado a perna. Eu me lembro um dia que um tio meu estava brincando de bola comigo, e eu estava sentado no chão, porque
cuidavam de mim, gente, faziam de tudo para eu não quebrar. Então eles não deixavam eu brincar de bola, mas eles me colocavam sentado no chão e ficavam rolando a bola para eu brincar. Sabiam que eu queria brincar, né? Então eu lá sentado no chão, meu tio jogava a bola e eu caía e agarrava. Eu era o goleiro. E ele jogava a bola bem de levinho e eu caía e agarrava. Até que um momento ele jogou a bola e eu caí para poder agarrar. E de repente ouvi um estalo na minha perna e comecei a gritar de dor. Me levaram pro médico. Eu tinha quebrado a perna. Meu tio falou assim, não é possível. Como esse menino quebrou a perna? Ele foi lá no lugar que eu estava para poder ver o que poderia ser. E ele encontrou uma pedrinha desse tamanho no lugar que eu estava. Foi o suficiente para quebrar minha perna. Eu me lembro de um dia, eu li o irmão falando eu me lembro do dia que eu estava com o braço esquerdo quebrado. E eu estava sentado no portão da minha casa, com o braço quebrado, com gesso. Estava sentado numa bicicletinha, aquela bicicletinha de rodinhas, que tem 2 rodinhas para não deixar cair. Eu estava sentado, de repente soprou um vento, o vento bateu no portão, o portão bateu na bicicletinha e eu virei e caí no chão. Quebrei o braço direito. Fiquei com os 2 braços quebrados, com os 2 braços engessados. Foram mais de 22 fraturas. Quando eu completei 10 anos, eu não andava mais. Eu arrastava no chão. Eu não tinha cadeira de rodas. Eu me lembro até hoje como eu arrastava. Era como se fosse de cocado e forçando a minha mão para poder arrastar. As minhas mãos eram cheias de calo. Tinha calo na mão aqui, né? Por forçar assim para arrastar no chão. E um dia, a minha mãe saiu comigo de casa para nós darmos uma volta. E quando nós voltamos para casa, tinha um presente para mim. Era uma surpresa. Tinha um presente me esperando. É um presente, irmã Biele. É um presente, Robinho, Marcos Vinícius. É um presente que eu nunca quero que você receba na vida. É um presente que eu não desejo para você jamais. Tinha uma cadeira de rodas me esperando. E desde aquele dia, aos meus 10 anos de idade, eu ando com uma cadeira de rodas. Eu não conseguia mais andar, não conseguia mais ficar em pé, não consigo mais andar. Minhas pernas se atrofiaram, vocês viram, eu mostrei para vocês. Então se tornou impossível eu caminhar. Vocês vejam que eu tenho movimento nas pernas, mas eu não consigo ficar em pé. Não consigo, na verdade é impossível, né, devido à fragilidade que aconteceu com os meus ossos. Com 10 anos na cadeira de rodas, um dia eu comecei a reclamar de muita dor de cabeça. Quem sempre me pergunta qual o efeito que eu uso aqui, achando que essa imperfeição na minha cabeça é efeito, eu vou explicar agora. Eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Assim, parecia que meus ossos e meus olhos iam sair para fora, sabe? Começamos a achar que era problema de vista, né, da visão e um dia a minha mãe começou a perceber que eu comecei a emagrecer muito. E tudo que eu comia, eu voltava. Nada parava no meu estômago. Eu comia e aquilo ali eu voltava. E eu fui emagrecendo, ficando fraco, ficando bem fraquinho. Tinha 10 anos. Meus bracinhos bem fininhos. Eu podia ter preparado as fotos para mostrar para vocês, mas eu vou postar hoje, quando acabar a live, eu vou procurar algumas fotos e vou postar aqui no meu TikTok, tá bom? Fazer um vídeo, né, com as fotos e vou postar para vocês verem. E eu fiquei muito fraquinho. E um dia minha mãe penteando no meu cabelo, ela percebeu aqui na parte de trás da minha cabeça que tinha um caroço. Ela apertou, viu que era um caroço que era mole. E quando ela apertou, meus olhos fizeram assim, como se estivesse empurrando ele para fora. E eu comecei a falar, mãe, tá doendo demais, minha cabeça tá doendo demais.
e aquela vontade de vomitar, e a cabeça parecia que ia explodir, parecia que ia estourar. E cada dia que se passava eu ia piorando, eu ia emagrecendo mais, eu ia ficando pior. Até que a minha avó, que trabalhava na casa de uma família, um dia ela estava chorando. Deixa eu voltar esse fundo aqui, gente, que tá acabando, tá bom? Minha avó estava trabalhando e chorando. E a patroa dela perguntou assim: ô, dona Iraci, o que aconteceu? Por que a senhora tá assim? Ela disse: olha, o meu neto tá com um caroço na cabeça e parece que é alguma coisa ruim, porque ele não consegue comer nada, ele tá emagrecendo e cada dia tá ficando pior. Aí, essa mulher, ela era parente de um médico, de um neurocirurgião. Ela disse: eu vou conversar com o meu parente e vou ver se ele pode atender o seu neto. E deu tudo certo, ele falou assim: não, traga o menino. E eu fui lá. Esse médico, quando ele viu aquele caroço, ele já desconfiou do que poderia ser. Mas ele falou com a minha mãe assim, com a minha mãe, com o meu pai, falou assim: olha, eu não vou dar nenhum diagnóstico antes de fazer os exames. Vamos fazer os exames. Aí fizemos tomografia e todos os exames possíveis que precisava, né? Para ver o que tinha na minha cabeça. E quando saiu o resultado, ele chamou minha mãe, chamou meu pai. Ele sentou frente a frente com eles, como eu estou na sua frente aqui agora, na mesa. Colocou os exames sobre a mesa e disse assim: a notícia que eu tenho para dar para vocês hoje é uma notícia que eu jamais desejaria dar para um pai e para uma mãe. É a pior notícia, disse ele, é a pior notícia que um médico pode dar para uma família, para um pai e para uma mãe. E ele disse assim: o filho de vocês, tem um tumor na cabeça. Veja, e ele começou a mostrar na tomografia, ele disse: veja que esse tumor está corroendo todo o crânio dele, todo o osso da cabeça dele. E quando esse tumor terminar de corroer o osso, ele vai passar para o cérebro. E o médico disse assim: olha, não tem nada que nós possamos fazer para curar ele, não tem cura. É uma doença que vai matar ele. E ele diz assim: a cabeça dele dói porque o tumor empurra o cérebro e o cérebro empurra os olhos. A qualquer momento ele pode ter um aneurisma, a qualquer momento o globo ocular dele pode estourar alguma coisa e ele ficar cego. A qualquer momento ele pode morrer de repente. Aquilo foi um desespero para meus pais. E o médico disse assim: olha, nessa velocidade que está indo, esse menino não vive nem até 14 anos de idade. Eu tinha 10 anos. O médico estava me dando 4 anos de vida. E olhe lá se eu chegasse. Ele disse assim: infelizmente não tem nada que nós possamos fazer para curar esse menino. A minha mãe, desesperada, perguntou assim: mas doutor, meu filho vai morrer desse jeito, sentindo essas dores, nesse estado tão deplorável? Ele falou o seguinte: olha, minha senhora, cura não tem. Então eu já estou descartando cura. O que a gente pode fazer é fazer uma cirurgia para tentar amenizar a dor de cabeça, né? Abrir a cabeça dele, tirar esse líquido do osso que derreteu, porque o tumor derretiu o osso, gente. Eu não sei explicar com palavras técnicas, médicas, né? Eu vou falar com as minhas palavras. O tumor, ele derretia o osso ele se desfazia. Então o médico disse: nós podemos abrir a cabeça dele, tirar o líquido, costurar novamente, porém o tumor ele vai continuar se espalhando. Isso vai pelo menos amenizar as dores de cabeça dele. Mas ele diz o seguinte: mas tem um detalhe, é uma das cirurgias mais arriscadas a ser feita. A senhora decide. Ele disse para minha mãe e meu pai: vocês decidem. Ou vocês arriscam a cirurgia, sabendo que ele tem 2%, 3% de chance de sobreviver, ou vocês levam ele para casa e esperam.
para ver até onde ele vai aguentar. A minha família pediu um tempo para orar. Voltamos para casa. Minha mãe entrou em oração, minha família, congregação, alguns amigos, pessoas de outras religiões oraram, intercederam pela minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não conseguia ficar sentado mais, gente. Eu estava tão fraco que eu ficava só caidinho na cama, caidinho no sofá. Um menininho com 10 aninhos, com os bracinhos fininhos, com a cabeça grande. Eu sempre tive a cabeça grande, tá, gente? Mas fraquinho, não conseguia nem equilibrar a cabeça. Eu me lembro que se fosse hoje. Um dia, eu estava deitado no sofá da minha casa. Tinha acabado de vomitar. Estava muito fraco. Não estava aguentando nem abrir sequer os olhos direito. De repente, entrou uma mulher cheia de Deus lá dentro da minha casa. Irmão Charles, você acredita que Deus fala, que Deus usa pessoas para falar com a gente? Acredito, porque Ele falou comigo. E seria uma ignorância da minha parte dizer não foi Deus. Aquela mulher, ela morava no estado de Rondônia. Ela não conhecia Governador Valadares, não conhecia ninguém aqui, mas ela conta que Deus um dia disse que tinha uma obra para ela fazer aqui, em Governador Valadares, porque alguém aqui precisava dela. Ela veio, quando ela chegou aqui, Deus levou ela até a porta da minha casa. E Deus mandou ela entrar, ela chamou, minha mãe atendeu e ela entrou. Minha mãe disse, ela disse para minha mãe, Deus me mandou aqui. Minha mãe disse, se foi Deus, então entra. Ela entrou, gente. Eu não preciso inventar, porque quem me acompanha aqui sabe que eu não sou místico, eu não sou de aquela pessoa crente de acreditar em tudo que acontece, eu não preciso inventar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu me lembro da cena. Eu estava deitado no sofá, com os olhinhos fechados, tinha acabado de vomitar, estava tudo vomitado no chão, minha mãe tinha ido pegar um balde de água para poder limpar aquilo, e aquela mulher entrou. E ela ficou frente a frente comigo. Ela apontou o dedo assim no meu nariz. Eu, bem fraquinho, abri os meus olhos, olhei para ela. Ela me disse assim, meu filho, parece que chegou o fim. Meu filho, parece que daqui não tem mais jeito. Meu filho, parece que realmente você vai morrer. Mas eu te digo nessa tarde, você não vai morrer desse jeito. Porque eu farei de você um pregador do meu evangelho. E te levarei para pregar em lugares que você jamais sonhou estar. E quando você estiver diante das pessoas, só abra a sua boca, porque quem vai falar serei eu. Aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Aquela mulher se despediu, ela contou de onde ela vinha, contou, o que tinha acontecido, se despediu e foi embora. E até então eu nunca mais vi essa mulher. Nunca mais. Não sei o nome dela, eu só sei o que ela contou que aconteceu. Meus pais voltaram no médico e disseram, doutor, nós aceitamos fazer a cirurgia, porque Deus já garantiu o milagre. Aí o médico disse, tudo bem, se vocês querem, então vamos marcar a cirurgia. Marcamos a cirurgia. No dia da cirurgia, gente, a minha família em peso veio se despedir de mim. Pessoas de perto, pessoas de longe, foi chegando um a um, me abraçava, me beijava, chorava, porque eles diziam, tadinho dele. Eles me chamam de Charlinho, e eles disseram assim, tadinho do Charlinho. Essa é a última vez que nós vamos ver ele. Eu me lembro da cena do meu bisavô chorando. Me lembro da cena da minha tia chorando e comentando com as pessoas, tadinho, não tem jeito. A Lena, o nome da minha mãe é Lena, e eles diziam assim, a Lena tem que ser muito forte, porque eles vão perder
o Charlinho. Eu fui pro bloco cirúrgico. As últimas coisas que eu me lembro é do médico aplicando anestesia nas minhas veias, e ele começou a conversar comigo, e de repente tudo se apagou e eu adormeci. Aquela cirurgia demorou 8 horas. 8 horas depois, eu despertei. E quando eu despertei do sono, quando eu despertei daquele sono, o médico disse, me colocaram num cantinho para poder voltar, e eu fiquei ali. O médico saiu lá fora, meu pai passou o tempo da cirurgia, meu pai passou orando, clamando a Deus, e quando o médico saiu do bloco cirúrgico, foram até ele, e o médico perguntou assim, e meu pai perguntou assim, doutor, o que aconteceu com meu filho? E o médico disse, ele perdeu muito sangue, ele ficou muito fraco, mas graças a Deus ele está vivo. Graças a Deus ele está vivo. O meu pai suspirou fundo, deu um glória, se alegrou. Mas quando meu pai se alegrou, o médico colocou a mão no ombro do meu pai e falou assim, mas não precisa nem se alegrar, porque como eu disse, o tumor não acabou. E pior, quando eu abri a cabeça dele, eu vi que o tumor já está nascendo em outro lugar também. E como eu disse, enquanto não matar ele, não vai parar. Me levaram para casa, a cabeça toda enfaixada, a parte de trás, toda enfaixada a cabeça. Passaram-se 1 ano, exatamente 1 ano. Minha cabeça um dia começou a doer de novo. Eu passei a mão na cabeça, dessa vez aqui atrás da orelha. Não sei se dá para você ver, acho que não dá. E eu percebi que tinha um tumor aqui. E foi o mesmo sofrimento de novo. Para encurtar, porque eu estou para encerrar a live. Eu passei por 5 tumores na minha cabeça. 5. Em 4 deles eu tive 2%, 3% de chance de sobreviver. 5 tumores, 5 cirurgias. Em 4 dessas cirurgias eu tive 2% de chance de sobreviver. Na 5ª, que foi a última, o médico me chamou e falou assim, ô Charlison, eu vou ter que te falar a verdade, que você agora já tá grandinho. Não sei onde ele viu grandinho, né? Porque ele deve estar falando só da idade, né? E ele falou assim, agora você tá grandinho, então eu tenho que te falar a verdade. Olha, das outras vezes, nós abrimos a sua cabeça porque nós esperávamos pelo menos diminuir a dor de cabeça, porque né, o tumor estava no crânio, então dava o que fazer. Mas agora, ele me mostrou assim uma tomografia e disse, olha, o tumor já está passando para o cérebro. Agora, não tem nada que eu possa fazer. Agora, só um milagre mesmo de Deus para poder tirar você dessa. O que ele não sabia, minha gente, é que o Deus que me criou, que te criou, o Deus que eu sirvo, que você serve, o Deus que me escolheu, que te escolheu, é especialista em fazer milagres. Quando chega o limite humano, quando já não há mais saída, quando a gente pensa que é o fim, ele chega dizendo, ei, deixa comigo, porque eu sou especialista em fazer milagre. Só descansa. Sabe Selma, sabe Lê, sabe Rafael, sabe Maciel, sabe Antônia, só descansa. Só descansa. Porque o milagre quem faz é Ele. O seu papel é descansar e entregar o controle na mão dele. Quem faz o milagre é Ele. E ele me perguntou, você quer arriscar a cirurgia? E eu falei assim, doutor, o Deus que me guardou até hoje, e me livrou e me salvou até hoje, ele tem poder para me livrar dessa vez também. Pode fazer a cirurgia, doutor. Porém, gente, do lado de fora eu estava assim, com o peito estufado, confiante, mas dentro de mim, aquele medo, sentindo o vento da 4ª vigília da noite, sentindo o frio da 4ª vigília da noite, vivenciando a escuridão da 4ª vigília da noite. Só por fora
era aquela fé toda. Lá dentro, só eu e Deus sabe o medo que tinha tomado conta do meu coração. Mas eu fui. Eu me lembro, marcaram a cirurgia, eu me lembro, no dia da cirurgia, enquanto me chamaram para ir para o bloco cirúrgico, meu pai pediu para poder empurrar a maca, que eu estava deitado, até a porta do bloco cirúrgico, e ele foi empurrando aquela maca. E eu deitado, olhando para cima, eu me lembro que ele ia me levando e chorando. E as lágrimas dele pingavam na minha testa. Quando chegou na porta do bloco cirúrgico, a enfermeira falou com meu pai assim: daqui para lá o senhor não pode ir, agora é só a gente. E ela me pegou, foi me levando, e eu me lembro que eu olhei para a portinha, para a porta do bloco cirúrgico, tinha uma janelinha redonda, e quando eu olhei para aquela janelinha, eu vi uma cena. Meu pai chorando, dando tchau para mim. Você tem filho? Você já vivenciou? Hoje eu tenho filhos, eu sei o que eu estou falando. Quando eu conto isso, eu me coloco no lugar dos meus pais. Você já se despediu dos seus filhos, que ia passar as férias na casa da avó? Você já se despediu dos seus filhos, que ia passar um final de semana na casa da coleguinha, do coleguinha? Não doeu? Você já levou seu filho na porta da creche, no primeiro dia de aula? Aí ele ficou chorando e você voltou para casa, parecendo que um pedaço seu ficou para trás, parecendo que algo ficou arrancado. Você já viveu isso? Imagina você se despedir de um filho que o médico disse ele não vai sair lá de dentro. Não tem jeito. Aquele tchau que meu pai estava dando, é como se ele estivesse dizendo assim: todos os sonhos que eu projetei para os meus filhos, para o meu filho, todas as noites que eu passei sem dormir para cuidar dele, todas as vezes que eu levei remédio até ele para poder aliviar a dor dele, eu me despeço agora. Para mim, aquele foi o tchau mais cheio de significado que eu já vi na minha vida. Aquela cirurgia demorou 4 horas. A última coisa que eu me lembro é quando colocaram anestesia na minha veia, eu fui ficando fraco e dormi. 4 horas depois eu despertei. Tinha uma enfermeira segurando meu peito, tinha outra segurando as minhas pernas. Eu não sei se eu estava tendo algum tipo de convulsão, ou se eu estava tendo alguma crise, não sei o que era. Eu sei que elas estavam me segurando, porque pelo jeito eles estavam me debatendo ali naquela cama. Ainda dentro do bloco cirúrgico. E elas me seguraram, e quando eu abri meus olhos, gente, eu ouvi uma voz que não falou no meu ouvido. Foi como que se saísse de dentro de mim. Foi como que se viesse do meu coração. E uma voz tão doce, tão calma, e que me deu tanta paz. E me disse assim: meu filho, mais uma vez, eu te guardei na palma da minha mão. Mais uma vez eu te guardei na palma da minha mão. E hoje, nessa noite, aquele jovem que o médico disse que não viveria nem até os 14 anos de idade, hoje eu tenho 35 anos de idade. Dia 5 de dezembro, eu completo 36 anos de idade. O Senhor me deu uma linda família, me deu filhos, me deu esposa, uma família que me apoia, que chora quando eu choro, que sorri quando eu sorrio, uma família que está do meu lado para o que der e vier. A minha esposa, ela está agora moderando aqui o chat, por isso que eu não vou chamar ela aqui para vocês conhecerem, mas a minha esposa, ela é uma pessoa que não me deixa sozinho em momento nenhum, não me abandona, que cuida de mim
com todo carinho, com todo amor. E o mais lindo de tudo, gente, o mais lindo de tudo, Jesus cumpriu a promessa. Ele fez de mim um pregador do Evangelho, para provar para mim, para provar para você, para provar para quem quer que seja, quem quer que queira a prova, de que quando o vento sopra contrário, quando as ondas se levantam e quando a quarta vigília da noite se instaura, é aí que ele entra com providência, para poder mostrar para nós que ele tem o controle da primeira, da segunda, da terceira, da quarta vigília, de quantas vigílias forem, ele nunca perde o controle de nada. De nada. Esta foi a minha quarta vigília. Para eu chegar aqui hoje, eu passei por esta quarta vigília. Hoje, eu estou aqui com minhas cicatrizes. Hoje eu estou aqui com as minhas imperfeições e limitações. Com a minha perna atrofiada, numa cadeira de rodas, com meus braços atrofiados, com meu crânio que causa espanto em muita gente, que pergunta o que é isso. Mas eu estou aqui dando glória, glorificando o nome dele. Sou grato a ele. Porque eu perdi 80% do meu crânio. Eu não tenho osso aqui, não tenho aqui. Na verdade, saiu como se fosse uma camada fina, mas não é um osso comum. Nem aqui, nem na parte de trás, nenhuma da minha cabeça. Perdi 80% do meu crânio. Mas ele não permitiu que eu perdesse a minha vida. Porque quando ele diz, entra no barco, ainda que o vento sopre o contrário, ainda que o mar se revolte, ainda que você pense que não tem mais jeito, ainda que a quarta vigília da noite chegue e te cause medo, ele não te deixa morrer afogado, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Tem alguém aqui me assistindo nesse momento, eu estou encerrando. Tem alguém nesse momento me assistindo que está passando a quarta vigília da sua noite. Os piores momentos da sua vida. Talvez a quarta vigília da sua noite não é igual a minha. Não é pelo que eu passei, mas você tem o seu problema e o seu problema não é menor que o meu. Sabe, eu não estou aqui para poder dizer que o seu problema é mais fácil de se solucionar que o meu. Não, eu respeito o seu problema, mas o que eu quero te dizer hoje é que o mesmo Jesus que se apresentou aos discípulos na quarta vigília, que se apresentou a mim na quarta vigília, se apresenta nessa quarta vigília da sua vida também. Quando os discípulos viram aquilo, eles gritaram com medo, e Pedro disse, Senhor, se realmente é o Senhor que está aí, permita que eu vá até o encontro. E Jesus disse, venha. Pedro foi, colocou o pé para fora do barco e começou a caminhar por cima das águas. E caminhando por cima das águas. Passo a passo. Quando de repente, Pedro, ele olha para o lado e ele vê o tamanho das ondas. Pedro olha para o lado e vê a força do vento. E ele faz logo um cálculo matemático. Em questão de segundos, ele chega à conclusão. Isso não deveria estar acontecendo. Isso é impossível de acontecer. E ele tem medo, e a Bíblia diz que naquele exato momento, ele começa a afundar. Afundou porque ele olhou para o cenário à sua volta e viu que aquele cenário estava incompatível com quem ele era. Afinal de contas, ele era um ser humano comum. Tem pessoas aqui, nessas 1.600 pessoas que estão me assistindo aqui agora, tem pessoas aqui me assistindo que têm olhado para o cenário ao seu redor e têm chegado à conclusão, não é possível, não dá para acontecer isso. Você tem olhado para o cenário ao seu redor e esse cenário tem colocado medo em você. O cenário que você está vivenciando hoje tem te feito ficar com medo. E é por causa desse medo que você está igual a Pedro, afundando. Afundando. E quando Pedro começa a afundar, Pedro grita, Jesus me salva. Jesus me ajuda. Detalhe, quando a gente grita o nome de alguém,
dá-se a entender que essa pessoa está longe da gente, né? Se eu gritar aqui, por exemplo, ô José Pereira, é porque o José Pereira está lá longe. Então Pedro está fundando gritando, Jesus, me ajuda! E o texto diz que Jesus andou até Pedro? Não, não diz isso. O texto não diz que Jesus correu até Pedro e levantou ele, não. O texto diz que Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Porque para Pedro, ele estava longe de Jesus. Mas você nunca estará longe o suficiente para que as mãos de Jesus não te alcancem, para te reerguer, para te levantar, para te tirar da morte, para te tirar do monturo, do entulho. Você nunca estará longe o suficiente para que as mãos do Senhor te alcancem. Para você pode até estar se achando longe. Ah, eu estou tão longe de Deus. Ah, eu estou tão distante de Deus. Para você está longe, mas para Jesus não. Para Jesus ele está dizendo, eu estou aqui bem pertinho. Eu estou aqui bem pertinho. Para você caminhou para tão longe para Jesus, é só estender a mão. E Jesus estende a mão, ergue Pedro, levanta Pedro, e ambos caminham juntos até chegarem no barco. Detalhe, Jesus, tudo isso, e o vento soprando e o mar revolto. Jesus não tinha acalmado a tempestade ainda não, minha gente. A tempestade ainda estava soprando e Jesus está lá. Jesus está lá, andando com Pedro no meio das ondas. Se andar em cima da água é difícil, imagina andar em cima das ondas. E quando eles sobem no barco, Jesus olha para o mar e diz, mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. O texto bíblico diz que imediatamente, não foi progressivamente, foi imediatamente, aquele vento se acalmou e o mar se aquietou. E os discípulos perguntaram, quem é esse que ordena e até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para você hoje que no meio dessa quarta vigília que você está enfrentando, Jesus tem o controle desse vento e desse mar. Eu gostaria que você ouvisse esse louvor. Enquanto você ouve, que cada palavra desse louvor entre no seu coração. Temos aqui 1.700 pessoas. Você que não me segue ainda, clica aqui. Eu estou aproveitando para pedir você para me seguir. Tá bom? Para você não perder nenhuma live que eu faço aqui, tá bom, gente? Olha, gente, eu não sei o que você tem passado. Mas o que eu quero te dizer é que aquele que vai além da medicina te trouxe até esta live nesta noite. Para dizer para você que você não está sozinho nessa quarta vigília. Para dizer que ele chega no tempo certo. Ele chega na hora certa. Mesmo que para você pareça estar demorando. O tempo é o tempo dele. A hora é a hora dele. Pois ele te faz vencer e te faz vencer. Foi ele que te trouxe até essa live. Escute. Vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Você crê nisso? Você crê que ele vai além da medicina? Ele vai além da justiça. Ele vai além dos homens. Ele ainda tem a solução. Você crê nisso? Comente, eu creio. Comente, eu creio.
Se você crê nisso, comente, eu creio que ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída. Você que ainda não me segue, clica aqui e me siga, para você participar de todas as outras lives. Quarta-feira eu vou fazer uma live respondendo perguntas. Qualquer pergunta que você tiver acerca do Evangelho. Então você vem aqui quarta-feira, 8 horas da noite. Para você não perder as lives de quarta-feira, a live de quarta-feira, clica aqui, ó, me siga. Quando eu começar a live, você vai ser notificado aí. Quando ele disse Lázaro, ele vai além da medicina. Sérgio, Deus te abençoe, Sérgio. Leonilda, Deus te abençoe, Leonilda. Noemi, Deus abençoe sua vida. Teotônio, Fabi, Deus te abençoe, Fabi. Pedro, Deus abençoe sua vida. Eva Cristina, Deus abençoe a sua família, a sua casa, todos os seus projetos. Deus abençoe vocês, gente. Olha só, o mesmo Jesus que apareceu na quarta vigília da noite na vida dos discípulos, na quarta vigília da noite na minha vida, está entrando hoje com providência na sua vida também, tá bom? Olha só, então, tá explicado, pessoal, o motivo dessas cicatrizes que eu tenho na cabeça. A parte de trás da cabeça não dá para me mostrar. Aqui não tem osso, aqui na parte, aqui em cima também não. Tá explicado, pessoal? Muita gente me pergunta se é filtro. Teve gente que já perguntou se eu sou desse planeta. Tem gente que já perguntou se eu sou ser humano. São coisas que eu ouço, que já me machucaram, que já me deixaram triste. Hoje não mais. Porque uma piada dessa, diante de tudo que Deus já fez por mim, né? Então eu não me dou ao luxo de ficar chateado com isso mais não. Tá bom, pessoal? Olha, gente,